Palco de uma das maiores atrocidades contra a humanidade no Brasil, o hospício conhecido como Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, violou e matou cerca de 60 mil pacientes. O que era antes um sanatório particular para tratamento de tuberculose, passou a ser o primeiro hospital psiquiátrico de Minas, dando assistência para pessoas com todo tipo de problema mental. Com o passar dos anos, o tratamento passou a ser desumano e degradante, atingindo altas taxas de mortalidade. O hospital tornou-se depósito de doentes marginalizados, minorias, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, epiléticos, tímidos e até meninas que engravidavam antes do casamento eram mandadas para lá. Cerca de 70% dos pacientes não eram doentes. Assim, Barbacena ganhou o título de Cidade dos Loucos. Boa noite, está começando mais um Culto Circuito e hoje eu converso com a jornalista e escritora Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro. Queria inicialmente te parabenizar pela obra que vocês, por essas denúncias. Daniela, essa obra, Holocausto Brasileiro, Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, é o resultado de uma série de reportagens, no qual inclusive você ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo. Conta pra gente como chegou até essa obra. Então, na verdade, o livro, para a gente fazer o livro, eu tive que refazer todas as entrevistas que eu já tinha feito anteriormente para a série de matérias e buscar novos personagens e mudar completamente a linguagem. Então, assim, eu não aproveitei praticamente nada de nenhuma reportagem, eu refiz tudo, até a linguagem é diferente. O resultado dessa obra aqui nos faz nos lembrar os campos de concentração nazistas, né, no período que a gente teve da Segunda Grande Guerra, que foi de 1939 a 1945. Quando a gente observa essa sua obra, quase é uma lembrança de tudo aquilo que nós vimos durante aquele período de guerra. Mas com certeza. Esse genocídio que ocorreu no Brasil, até que ponto você pode compará-lo ao genocídio nazista? Eu comparei até no nome, que eu recebi uma crítica pela internet de que eu não podia usar a palavra holocausto para uma tragédia no Brasil, porque o holocausto era a história de 9 milhões de judeus que foram dizimados e tal. E eu expliquei, não, a gente pode usar, porque foi tudo muito semelhante. A gente não teve 9 milhões de pessoas exterminadas, mas a gente teve 60 mil brasileiros mortos, para começar, que eram enviados para a colônia em vagões de carga, da mesma forma que os judeus eram enviados para os campos de concentração nazistas. E que ao chegar lá, eles tinham os cabelos raspados, perdiam as suas roupas, recebiam um uniforme, eram padronizados, eram rebatizados no nome, perdiam completamente a sua identidade. Eram tantas pessoas que eles chegavam, alguns recebiam, eles falam, porque o nome da época era alcunha, né, ignorado de tal. Então, assim, o modus operandi que eu falo foi exatamente o que aconteceu na Segunda Guerra. Foi um extermínio em massa. Desde a primeira vez que eu tive acesso à própria imagem da capa do livro, ela me remete a um campo de concentração. Aí você fala assim, então essa foi escolhida para a capa, porque não qualquer uma. Você nunca vê nas imagens que o Luiz Alfredo fez em 1961, ele era fotógrafo da revista Cruzeiro, sobre o Colônia, você nunca vê um hospital. Você sempre tem a imagem de um campo de concentração. Uma foto que está dentro do livro que você viu, você fala, é como se eles estivessem aqui indo para as câmaras de gás. Exatamente isso. Então, uma superlotação, eles foram desumanizados, eles passaram fome, passaram frio, exatamente como na Alemanha nazista. Então, eu acho que esse é o nosso holocausto, é a história do Brasil, que não é uma história inédita, né? Porque ela já foi contada, inclusive, por você, pela Cristina Mussi, que já foi lá, o Álvaro Americano aqui da universidade fizeram denúncias sobre o hospital, a revista Cruzeiro já fez em 61, o Estado de Minas fez em 79 com Irã Firmino. Quer dizer, vários jornalistas brasileiros já se mobilizaram pela denúncia, para denunciar a colônia. Mas o que o livro traz de novo? O que ele traz de novo é contar toda a história pelo olhar dos sobreviventes das testemunhas, 50 anos depois. Porque eu parti das imagens do Luiz Alfredo, feitas em 61, para localizar, através das imagens dele, quem sobreviveu. Então, meu ponto de partida foi as imagens dele. E esse foi foi a parceria, né, com o fotógrafo. Foi, né, porque eu queria, porque assim, hoje existem
cerca de 160 sobreviventes desse tempo do hospital. Do Holocausto brasileiro. Do nosso Holocausto. Mas eu queria entrevistar as pessoas que tinham sido fotografadas pelo Luiz Alfredo. Esse era o gancho que eu queria para essa série, era o ponto de partida, não é uma história que já foi contada. Então, como é que a gente pode contar o que não foi contado ainda, né? Exatamente essa trajetória dessas pessoas, esses encontros e desencontros de pessoas que foram separadas pelo hospital durante uma vida inteira, né? Porque nasceram lá e foram arrancadas de suas mães e tal, enfim. Então, foi assim, o meu ponto de início foi as imagens dele. E foi uma coisa pensada? Não. Foi porque eu tive acesso às imagens do Luiz Alfredo e foi o que me indignou. Foi o ponto de partida, né? A partir de 61. Até uma série de matérias, porque, na verdade, quando eu vi as fotos, se eu não tivesse visto as fotos, eu não teria feito a série de matérias. Porque as fotos deram para mim a dimensão do tamanho dessa tragédia. Isso realmente me impressionou. Essas fotos elas foram publicadas em 2008 no livro chamado Colônia, que foi um livro impresso pelo governo do estado com algumas dessas imagens. E aí, eu acho que eu já contei aqui para vocês, mas quem não assistiu o programa agora vai saber de novo. E aí, numa entrevista com o Zé Laeste, que era psiquiatra de Juiz de Fora, ele era vereador na época, hoje ele é o nosso secretário de saúde. Fui conversar com ele de coisas do dia, uma pauta normal, que eu nem me lembro mais o que era, e ele tirou esse livro da gaveta e falou: Daniela, antes que eu me esqueça, você precisa ver isso. E eu fiquei, aí acabou a entrevista ali, naquele momento, não precisa nem falar, não tinha mais clima, né? E quando eu virei a primeira página, eu falei: meu Deus, eu não acredito que eu estou vendo isso, não é possível que isso aconteceu no Brasil e tal, como que a minha geração não sabe nada sobre essa história? Depois eu vim descobrir que o Brasil não sabe nada dessa história. Olha que interessante, mesmo com as denúncias que foram feitas ao longo do tempo, como é que a gente tem memória curta, né? E assim, eu acho que quando as denúncias foram feitas, elas retratavam aquele momento. E se o livro tem algum mérito, o mérito desse livro é contar a história toda. É exatamente falar para o Brasil dessa herança aí. E pela percepção é sob a ótica dos próprios pacientes. Sim, exatamente. Quem está contando a história deles são os próprios pacientes, os próprios sobreviventes, são as testemunhas, são as pessoas que trabalhavam lá, continuam trabalhando ou já trabalharam, são as pessoas que deram choque, são as pessoas que levaram choque. Então tem todos os lados dessa história. Então há a denúncia também da tortura, né, dentro da colônia. Eu acho que não é nem uma denúncia, assim, eu acho que é uma constatação do que aconteceu, uma revelação do que aconteceu. Na verdade, pela gente pode até entender, era uma coisa aceita, era uma coisa institucionalizada. Fazia parte do tratamento, segundo a medicina da época. Mas é porque, na verdade, na colônia, o tratamento de choque, ele nunca teve uma finalidade terapêutica. Ele até hoje, o choque, ele ainda existe nos tratamentos psiquiátricos do Brasil e tal, mas é uma coisa polêmica, divide a classe médica, mas existe e é aceitável, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina. Só que hoje de 2000 para cá, e se estabeleceu que isso seja feito com todos os critérios médicos, que é com anestesia, a pessoa recebe todo tipo de assistência durante o procedimento, ela recebe anestesia geral, ela recebe medicamentos, então assim, lá nunca teve essa finalidade terapêutica, lá sempre foi por uma finalidade de tortura, intimidação. Né? Os próprios funcionários que eu conversei falam isso, que usavam um choque ou uma injeção de entorta, que eles chamam, porque a pessoa recebia essa injeção e ela ficava durante muito tempo completamente torta, deformada e tal, e depois voltava, mas para contenção, para acalmar os ânimos. Agora você pensa bem, você tem um pavilhão com 5.000, você não tem tratamento adequado para ninguém, acompanhamento médico adequado, o atendimento não é individualizado, mas padronizado. Então você tem uma farmácia que tem 2 tipos de remédio, um rosa e um azul. Então o rosa você dá para as mulheres e o azul você dá para os homens. E aí, se não for suficiente, aí você dá o choque, entendeu? Tem uma colocação aqui que diariamente morriam cerca de 15 pessoas dentro da colônia. Nos tempos de maior superlotação, não foi sempre assim, né? Eu sempre digo, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não dizer, falar toda a verdade. A colônia, o hospital, quando ele foi criado, ele foi criado para atender as pessoas realmente, para oferecer um tratamento médico. Ele foi criado com essa intenção,
né, de ser um local que as pessoas com doença mental pudessem ser encaminhadas. O problema é que existem documentos no Arquivo Público Mineiro que mostram que desde 1911 já existia superlotação. Os próprios diretores falando para o governo, não há vagas. E são documentos públicos, quer dizer, não é documento que eu consegui, não está lá no Arquivo Público Mineiro, é só pesquisar. Então, tem um documento de 1911 mostrando não há vagas, o outro é 1912, superlotação na ala feminina. Olha só, desde os primeiros tempos, a colônia foi criada em 1903. O hospital acabou tendo a sua finalidade deturpada. E a gente tem um documento que está no livro de 1914, que mostra, que confirma essa falta No de... início da sua fundação, No ainda. início, quer dizer, tinha 8 anos de fundação, que mostra que não existia critério médico para internação, que era uma questão muito mais social e política do que de saúde. Tornou-se um lugar, na verdade, de indesejados sociais. Com certeza, essa mulher, ela foi internada porque ela tinha como sintoma tristeza e calma. Eram os sintomas que essa mulher tinha. É uma das pacientes que se chamava Maria de Jesus. Quer dizer, então assim, você pensa que acabou sendo o destino mesmo dos indesejados sociais. E aí dos negros, dos pobres, das pessoas que perdiam documento, de militantes políticos, dos homossexuais, das prostitutas, das meninas que tinham perdido a virgindade antes do casamento, daquelas que eram engravidadas pelos patrões, como é o caso da Geralda e do João Bosco, né? Que ele hoje, o filho dela é o chefe da banda do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. E ele ficou afastado dessa mulher 40 anos, porque ele nasceu lá dentro, a mãe dele foi estuprada pelo patrão, ela tinha 14 anos, ele era um homem de mais de 50, e ela foi encaminhada para a colônia para esconder a gravidez, pelo patrão. Um refúgio. Né? Então assim, foi o recurso que ele teve para poder tirar ela da vista da sociedade e para não mostrar o que ele fazia com ela, os abusos sexuais que ele cometia com essa mulher, com essa menina, né, porque é uma menina de 14 anos. E aí ela foi encaminhada para lá, o João Bosco nasceu, eu acho que esse é um dos capítulos muito emocionantes. Ela ficou com ele até 2 anos e uma das vezes que ela foi retirada da colônia e tal para trabalhar, não, você pode sair para trabalhar, ele fica aqui. E ela estava planejando alugar uma casa para levar ele com ela e tal. E num domingo que ela chegou para vê-lo, ele não estava mais lá. Realmente é uma vergonha. O Culto Sem Culto volta já para conhecer mais um pouquinho do Holocausto brasileiro. Até já. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje eu converso com a jornalista Daniela Arbex, autora do livro Holocausto Brasileiro. Daniela, nós falamos muito sobre os aspectos e as crueldades existentes, crimes hediondos, né, dentro de uma própria instituição de saúde. Me fala agora sobre o que você apurou sobre a venda de corpos. Então, a venda de corpos é uma coisa interessante, porque em 61, na reportagem do Cruzeiro, que foi uma reportagem de 5 páginas, que eles até chamaram de sucursal do inferno, eles já citavam a venda de corpos. E, ao longo da história, se falava na venda de corpos. Mas quantos corpos? Será que foram vendidos mesmo? Quais os documentos que comprovam isso e para quais faculdades de medicina do país? E isso a gente conseguiu, com esse trabalho, reunir. Nós reunimos, confirmamos a venda, como já havia sido denunciado antes por esses jornais e revistas e tal, mas a gente conseguiu identificar que foram vendidos 1.853 corpos para 17 faculdades de medicina do país, só tem documentos dessa venda de 69 a 80. Então, esse período, a matéria do Cruzeiro é de 61. Não tem o registro de vendas em 61, mas tem todos os registros de 69 até 80, desses 1.853 corpos, os nomes e para quais faculdades de medicina eles foram vendidos e por quanto também. Então, são 17 faculdades, a UFJF comprou, a UFMG foi a maior compradora de cadáveres de Barbacena, mais de 500 corpos, em vários lotes, em várias remessas, né? E os funcionários e os próprios pacientes contam que quando esses corpos, as faculdades já estavam super abastecidas e abarrotadas de corpos, aí a ossada passou. Os corpos passaram a ser decompostos em ácido para se vender as ossadas.
Quer dizer que você não se perdia nada. Só a instituição, na verdade, virou um entreposto de cadáveres. Ela virou, na verdade, um depósito de gente e acabou gerando essa matança indiscriminada. Aí você pergunta para mim assim, mas morreram de quê? Morreram de fome, morreram de frio, morreram de doenças curáveis como diarreia. Eram tantos casos de diarreia, você imagina morrer de diarreia, gente, né? Pensa bem, não dá para acreditar que eles criaram um termo como se a diarreia fosse uma doença do alienado. Então, enterite do alienado. É como se toda pessoa que fosse considerada doente mental morresse de diarreia, porque eram tantos casos, mas a diarreia era por causa da falta de higiene, por causa da precariedade das condições. Inclusive, eles atribuíram uma doença de doido. Nós temos uma fotografia aí de um paciente bebendo água de torneira, água do esgoto. Do esgoto. Se você olhar com calma essa imagem dentro do livro, você vai ver que tem um vaso sanitário. E exatamente onde o vaso, o esgoto passa ali, eles estão bebendo ali. Quer dizer, não sou eu que estou falando não, gente, as fotos estão aí. Eu acho até, você quer saber, Eduardo, que se essas fotos não existissem, seria difícil contar essa história. Porque apesar da existência dos documentos e tudo, a gente não ia ter essa dimensão, essas imagens... Essa visibilidade do tratamento. A gente não ia acreditar, entendeu? A gente fala, não, está exagerando, imagina que tem pessoas... Porque tem registros nos prontuários médicos de paciente que comia rato, que um dia matou uma pomba no meio do pátio, falou que estava passando muita fome, matou e comeu viva. Quer dizer, isso tem nos prontuários, mas você fala assim... Está exagerando, é quando você pega essas imagens, você vê que não é exagero. Como é que foi a sua relação com esses pacientes que alguns ainda estão internados? Então, olha, foi muito assim, primeiro que eu me apaixonei por todos, assim, eu tentei colocar todos os lados dessas pessoas, tentei não julgar ninguém, nem as pessoas que fizeram parte dessas atrocidades. Eu fui muito aberta para todas as entrevistas e isso até para conquistar a confiança dessas pessoas, que elas se sentissem à vontade de me contar o que elas passaram, o que elas fizeram, o que elas viveram. Mas assim, é duro até hoje. Tanto é que quando eu comecei a fazer a investigação para a série de reportagens para a Tribuna, eu estava amamentando meu filho tinha 5 meses. E foi terrível, eu fiquei num dilema muito grande, assim, eu vou deixar meu filho aqui Eu estava vivendo esse momento tão sublime da maternidade e ao mesmo tempo eu falei, vou ter contato com tudo isso, com essas mães que perderam os filhos, vai ser muito difícil. E foi realmente muito difícil. E o que me fez sair para fazer foi meu filho, que era um obstáculo inicialmente, mas eu pensei assim, eu quero que o Diego daqui a 20 anos tenha orgulho de mim e saiba que o Brasil teve um holocausto. Então eu saí por ele também. E esse contato com essas mulheres foi muito doloroso. E é engraçado que eu não perdi o vínculo com nenhum dos personagens, até hoje. Veja que interessante, assim. É um contato quase que semanal. Então, meio que eu passei a fazer parte da vida delas e elas da minha vida. O João Bosco, que é o chefe da banda do Corpo de Bombeiros, ele fez um depoimento... Que é filho de uma paciente. Ele é filho que ela não era paciente, ela era uma empregada doméstica, uma adolescente que foi estuprada pelo patrão, né? Então foi mandada para lá. E ele fala assim para mim, ele deu um depoimento lindo, ele fala assim, olha, eu queria te agradecer porque você contou toda a história da minha vida. E eu fiquei preocupada com a reação dele, quando ele lesse a forma que a mãe foi estuprada. Porque eu falei, isso é muito duro para um filho e tal, né? Mas ele ficou tão grato de eu ter contado essa história com toda a verdade que ela trazia, sabe? Que foi muito emocionante. A Débora, a filha da Sueli, ela fala assim, nossa, eu te agradeço porque pela primeira vez eu estou do lado da minha mãe, pelo menos no seu livro. Olha só, isso é incrível. Isso é o retorno que a gente tem, né? Daniela, me fala da relação com as pessoas que te forneceram, né? São só as fontes, né? Que a gente de fato não revela, mas essa relação, houve algum motivo de vergonha por parte dessas pessoas que trabalharam e que estimularam, de certa forma, e executaram 60 mil pessoas?
Então, é muito interessante assim, porque quando eu cheguei nos funcionários pouquíssimas pessoas não estavam abertas, a maioria estava aberta para contar a história, algumas não quiseram contar, outras contaram, mas não me autorizaram a publicar a história delas, porque eu ouvi mais de 100 pessoas para o livro, muitas delas não aparecem no livro, mas para contar uma história eu precisava confirmar essa história com outras pessoas, então por isso que eu fui em busca de todas que eu pudesse conversar. E quando eu chegava para as pessoas, o que eu sentia, apesar delas estarem abertas, é que elas estavam muito na defensiva, do tipo assim, você tá, como se eu fosse acusar, e eu nunca fiz isso, acho que nem no livro eu faço isso, uma acusação direta, e elas falam assim, mas também eu ia falar para quem? Elas estavam numa defensiva, sabe? Ninguém ia me ouvir, imagina naquela época e tal, não tinha voz, e aí no final das entrevistas, porque elas foram ouvidas várias vezes, todas, sem exceção, isso foi marcante. Elas se revelam com muita dor porque elas acham que podiam ter feito mais. As entrevistas foram quase uma terapia, entendeu? Assim, eu acho que é a primeira vez que muitas delas contaram essa história e puderam, ao contar, refletir. Que participaram, que podiam ter feito alguma coisa mais do que fizeram. Não que elas não tenham feito nada. Eu conto o que algumas pessoas tentaram fazer. Os próprios médicos que tentaram foram punidos, foram perseguidos pelo Conselho Regional de Medicina, foram ameaçados de perder o diploma, perderam o emprego no emprego público. Então, quer dizer, quem tentou, e que era médico, e que era reconhecido, foi punido. Imagina as pessoas que trabalhavam. Então, na verdade, houve tentativas de reverter o processo naquela época e não deixar acontecer o que aconteceu de fato. Houve algumas iniciativas que super importantes do próprio Ronaldo Simões, que é um psiquiatra que hoje está com 81 anos, que é psiquiatra de Belo Horizonte. Ele perdeu o emprego no estado, quando ele denunciou em 79. O Francisco Paes Barreto, um psiquiatra muito respeitado em Minas, ele foi outro que foi perseguido pelo CRM, respondeu ao processo porque ousou denunciar. Né? Então a Marlene, que é uma personagem do livro, que ela abre o livro, ela é uma funcionária que ela conta assim, eu não podia fazer nada, mas ela não aguentava ver os pacientes dela passando fome, então ela começou a levar leite em pó escondido de casa para lá. Quer dizer, foi a tentativa dela caseira de tentar fazer alguma coisa. Então, assim, não é que todo mundo cruzou os braços e tal. Agora, sim, na verdade, eu acho que tantos anos de violação, eles não se sustentam se não for uma omissão coletiva muito grande. Então, mesmo tentou-se, mas sabe que se tentou com toda força e vontade que isso merecia? Se de fato houve algum empenho, na verdade, de reverter o processo. Pois é, em 79, quando o Irã Firmino, que está aí até hoje, um jornalista respeitado de Minas, ele fez a denúncia mais vigorosa em relação à colônia, e isso já estava havendo uma mobilização dos profissionais da saúde em relação à humanização, né? Já começou a ser discutido em 86 o projeto de lei do Paulo Delgado e tal, enfim. E encontrou um terreno fértil de incômodo dessas pessoas. Mesmo assim, com todas as mudanças, você pensa que até 94 a história tinha celas. Então foram mudanças muito lentas. Precisava que essas mudanças tivessem sido mais rápidas, para não levar 90 anos para isso ser revertido, entendeu? Né? 90 anos é muito tempo, a gente esperou muito, né? Realmente foi uma longa história. Daniela, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de ouvir de você. A quem nós podemos responsabilizar dessas atrocidades? Então, essa era uma pergunta que me perseguiu durante toda a investigação para esse livro, todo o processo de pesquisa, e que eu perguntei para todas as pessoas que eu ouvi. Para os sobreviventes, para os funcionários, para os médicos, e a resposta mais sensata que eu encontrei foi da Chiquinha, que era funcionária da cozinha, que participou na época do teste de choque, e que ela fala, eu falo, de quem que você acha que é a responsabilidade? Ela fala, a responsabilidade por isso tudo é da sociedade, é de todos nós. E eu levei um susto assim, falei, E depois eu pensei que ela está certa, porque se você pensar que de 1903 a 1980 passaram pelo governo do Estado 28 presidentes do Estado, que era assim que eles chamavam, né? Interventores, governadores. Então você vê que 28 chefes do governo sabiam da existência da colônia e que ela funcionava precariamente, porque isso não é mistério para ninguém.
Tiveram 10 diretores, a todos foram coniventes? Não, alguns foram muito corajosos, como o primeiro diretor, Joaquim Dutra, ele foi muito corajoso, porque em 1911 ele disse para o governo, não recebo mais ninguém, aqui já está super lotado. Só que essa engrenagem é muito complexa, existiam outras forças de poder, as próprias famílias que deixavam os seus parentes lá e não voltavam nunca mais. A própria sociedade também é responsável também. E assim também a omissão de muitos funcionários, diretores da instituição. Eu acho que a omissão é coletiva mesmo. Eu acho assim, quando começou a se discutir a venda de corpos, os deputados mineiros fizeram uma comissão, tipo uma CPI hoje, né? E o que deu dessa CPI? Nada. Absolutamente nada. Continuaram sendo vendidos comércios de cadáveres e, ao mesmo tempo, os maus-tratos e mortes diárias lá. Daniela, queria agradecer muito a sua presença aqui no Curto Circuito. Seja sempre bem-vinda com as suas grandes informações. Parabéns pelo Holocausto brasileiro e que o Brasil nunca mais veja situações como essa. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a vocês pelo convite. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na web. Você pode assistir aos programas anteriores no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então, todos uma boa noite e até semana que vem.